todo mundo sabe, né? Se não sabe, vai ficar sabendo agora. Eu já dei muito curso presencial, né? Agora que eu estou 100% online, mas eu dei muito curso presencial. E no período que eu dava curso presencial, as pessoas que faziam, a grande maioria era do Espírito Santo, né? Eram poucos que vinham de fora do Brasil. E algumas pessoas do Espírito Santo que estavam comigo, algumas delas moravam em bairros próximos, aonde eu fazia os cursos. E uma das pessoas desse curso que eu fazia, eram 3 dias inteiros, né? Eram 3 dias inteiros, e ela virava e falava assim. Ela começou a assistir a aula primeiro, no segundo dia. Quando foi no segundo dia, eu vi que ela estava muito inquieta. Então, eu tinha o hábito de fazer a pergunta, falei assim, se ela estava se sentindo desconfortável, se ela queria ajuda de alguma coisa, ela falava assim, olha só, eu estou precisando tirar uma dúvida, mas eu estou vendo que isso não está no conteúdo do seu curso, porque você não mencionou isso aqui, mas isso é uma coisa que está me angustiando muito. Aí eu falei para ela, olha só, como não está no conteúdo do curso, eu não vou poder tirar agora, tá? Mas eu posso conversar com você depois, porque eu perguntei isso para ela separado, né? Eu posso te ajudar depois, assim, mas eu não posso entrar agora nesse nível de, de dúvida. Bom, ela me perguntou depois, ela falou assim, então, Mônica, eu tô sentindo que eu estou perdendo prosperidade na minha vida, e eu queria uma ajuda sua. Eu sempre morei em São Paulo, sempre morei em São Paulo. Minha vida toda foi em São Paulo. E em São Paulo eu tinha uma carreira sólida, tá? Eu tinha uma carreira sólida. Eu cheguei a galgar numa empresa um cargo de liderança e eu era muito respeitada, tá? Então eu tenho lembranças lindas desse período. Eu tenho eu fui 3 vezes, como é que ela falava? 3 vezes a funcionária do ano, 2 vezes a funcionária top do mês. Eu tenho muitos elogios, eu tenho placa, eu tenho fotos, eu tenho os e-mails, né? Ela falava que ela guardava até os e-mails, eu tenho os e-mails dos meus líderes dizendo quão bom eu era. Nossa, eu tenho aquilo tudo. Ô, tempo bom, Mônica, que maravilha que ela, e eu de olho nela. E eu quietinha de olho. E ela falando. Eu falei assim, então, minha linda, eu entendi que você tinha uma carreira promissora. Por que você não tem mais? Aí ela falou assim, então, Mônica, meu marido teve que vir de transferência para o Espírito Santo. E esse meu trabalho, ele não existe aqui, não existe esse trabalho aqui. E eu não consegui relocação aqui, né? Meu marido teve que vir para cá, nós tivemos uma conversa, eu entendi a necessidade, vim, eu tenho 2 filhas pequenas, e elas estão comigo também. Aí eu falei assim, então, seu marido tá feliz aqui, tá estável, tem algum, porque eu falei assim, de repente, problema na casa, né? Você tem algum problema? Ela falou assim, não, meu marido tá feliz, né? Ele até foi promovido, tá feliz e pelo jeito a gente vai ficar aqui mais uns 3, 4 anos. Minhas filhas já fizeram amizade, estão felizes também. Aí eu virei para ela assim, e você? Você tá feliz? Aí ela falou assim: é, aqui é bem diferente de São Paulo, né? Aqui a vida aqui é menor, né? E aí ela foi falando. Eu falei assim: e como é que é a sua casa? Porque eu já tinha visto o baguá dela, né? Eu sabia como é que é a casa dela. E eu sabia que ela tinha um probleminha na área da espiritualidade, da prosperidade, mas também tinha na espiritualidade. E ali eu falei assim, então, minha linda, o que mais te incomoda? Mônica, sabe o que é?
é porque eu acho que eu estou perdendo prosperidade. Eu estou perdendo muita prosperidade. Eu falei assim, você acha? Eu falei assim, eu acho que eu estou, Mônica, porque assim, eu quero melhorar isso, porque eu quero eu quero arranjar um emprego, e eu sei que eu não estou conseguindo agora. E até apareceram umas coisas, mas não é nada daquilo que eu quero. Então, assim, eu quero entender se eu tenho problema na prosperidade da minha casa. Aí eu fui lá no Baguá dela, que ela já tinha aplicado, fui lá no Baguá dela e falei assim, então, linda, o problema que você acha que tem na sua área de prosperidade não existe. Que você não tem área faltante, você não tem nada disso, tá? Não é esse problema que você tem. Mas eu vou te dizer uma seguinte coisa. Olha só, o que que mais te incomoda dentro da sua casa? O que que mais te incomoda? Aonde que você anda na sua casa que você sofre? Aí ela parou, olhou, falou assim, sofre? Eu falei assim, mas por que sofre? Eu falei assim, porque você está sofrendo. Essa inquietude, essa melancolia, essa angústia que está em você é sofrimento. E esse sofrimento, ele tem lugar na sua casa. E eu quero que você faça uma volta na sua casa e sinta. E eu meio que eu já tinha percebido lá na frente, assim, sou rápida nisso, né? Nossa, no outro dia, a aula começava às 9 horas. 7 horas da manhã, ela estava na porta da sala me esperando. Quando eu cheguei, que eu vi a menina, eu falei assim, pai do céu, você está aqui desde que horas? Ó a mãozinha. Foi um negócio assim surreal. Porque ela virou e falou assim, Mônica, eu andei a minha casa. Eu nunca tinha feito isso, foi um andar diferente. Quando você fala para andar, eu achei que você era biruta, que eu tinha jogado dinheiro no lixo. Eu saí daqui com a nítida sensação que eu ia pedir meu dinheiro de volta. Você vê o tamanho da mágoa que ela tava no coração, não comigo, com ela, tá? Com ela. Então, o que que ela fez? Ela pegou, ela falou assim, eu tinha a nítida sensação que eu ia chegar aqui e pedir meu dinheiro de volta, que eu tava perdendo meu tempo. Que eu falei uma coisa tão séria com você e você mandou eu andar na casa. Mas eu falei assim, vou pagar para ver e vou fazer. Eu andei na casa. Aí eu andei, caminhei na casa, fui para um lado, fui para o outro e fiquei sentindo a casa. Pedi minhas filhas para ficarem quietas e fui andar na casa. Eu falei assim: o que que você encontrou? E eu calma, gente, do jeito que eu tô aqui, tô bem calma. Nossa, foi tranquilo isso para mim. Porque eu sei que a pessoa tem um impacto muito grande. E aí ela falou assim: eu descobri que eu tenho muita tristeza no meu quarto e tenho uma raiva enorme na minha sala. Aí eu falei assim: ótimo, qual é a sua raiva na sala? E essa raiva está exatamente aonde? Ah, eu também pensei nisso. Quando eu senti a raiva na sala, eu falei assim: opa, então essa mulher não é louca. Então, o que ela está falando faz sentido. E eu comecei a perceber que eu tinha raiva do meu armário. Eu tinha muita raiva dele. Eu andava na mesa, eu não tinha raiva. Eu chegava no meu armário, eu estava com raiva. Eu ia para a mesa, eu não tinha raiva. Eu chegava no meu armário, eu estava com raiva. Assim, então o negócio está no armário. Então, eu falei assim, ótimo. Então você tem raiva na sala. E lá no seu quarto, era onde? Lá no meu quarto era na minha gaveta. Eu tenho uma gaveta, uma cômoda no final do meu quarto, e eu ficava muito angustiada quando eu passava naquela cômoda. E eu não entendia por quê. Só que para mim era uma coisa da casa inteira, mas quando você falou que eu falei assim, essa mulher é biruta, como é que a mulher fala um negócio desse para mim? E eu sou do tipo que eu pago para ver, Mônica. Olha, eu tenho que tirar o chapéu, porque o que você falou para mim, eu vou te contar. Agora eu quero saber o que isso significa. Ela tinha no quarto dela, na gaveta dela, tá? Todas, todas as fotos de todos os eventos,
todas as fotos de todos os eventos do trabalho, aonde ela foi convidada, aonde ela apareceu no jornal da empresa, aonde tiraram fotos dela de melhor funcionária do mês, melhor funcionária do ano, aonde ela subiu de cargo. Ela tinha um álbum que ela fez e que ela trouxe com todas essas memórias. Todas essas memórias. Lá na sala, numa gaveta, dentro de uma caixa, ela tinha os documentos da rescisão de contrato, o e-mail que ela pediu dispensa, o e-mail dos líderes dela dizendo que ela era uma funcionária de ouro, que ela podia voltar a hora que ela quisesse, que ela teria o emprego de volta. Ela tinha, você não tem noção, ela guardava muito documento de processos, de coisas que ela vivenciou na loja, nessa empresa. E aí ela juntou tudo numa caixinha. Essa caixinha tinha cadeadinho, porque as filhas dela eram pequenas para não abrir. E esse álbum de foto, ela tinha uma cômoda comprida no quarto e ele ficava na gavetinha de cima. Diz ela que quando ela pegou essa caixinha, ela sentiu uma dor tão grande que ela falou assim: é isso aqui. E ela trouxe. Ela foi lá no curso e ela me trouxe as caixinhas. Ela me trouxe. O porquê que isso me dói? Aí eu trabalhei física quântica com ela. Eu falei assim, tesouro, sabe por que isso te dói? Porque você se separou fisicamente do seu trabalho. Você não se separou energeticamente, vibracionalmente dele. Emocionalmente, vibracionalmente, você ainda continua ligada lá. Significa que você tem tanta mágoa e tanta raiva porque você abriu mão do status que você abriu mão da valorização que você tinha, você abriu mão de um salário que você tinha, você abriu mão de uma posição que você tinha, você abriu mão de um cargo de liderança que você tinha para acompanhar o seu marido. E hoje você se sente frustrada, infeliz, cansada, óbvio que sem prosperidade. Você colocou, através dessas memórias, o que era para ser um momento de muita alegria, você deposita lá toda a sua dor e sofrimento. Então, o seu dia a dia, o seu aqui e agora, é só pensar como eu era feliz lá. Eu era muito feliz lá. Hoje eu não sou mais. Por quê? Porque hoje eu não sou útil, porque hoje eu dependo do salário dos outros, porque hoje eu não tenho meu dinheiro, porque hoje eu não sou valorizada, porque hoje eu não estou em São Paulo, porque hoje eu não sou isso. Percebeu que você vive uma dualidade de energia? Você vive no passado e você perdeu prosperidade aqui, você grudou lá no passado e está sofrendo aqui. Vai chegar uma hora que seu marido vai começar a sentir, porque você vai perder o tesão por ele. Você vai perder o tesão pela vida, porque você não fez o desligamento correto. E você materializou isso e trouxe para dentro de casa. Você fez isso, ó, você materializou, você pegou a dor e o sofrimento e colocou dentro de casa. Uma caixinha linda, mas colocou. Quanto de pessoas aqui, ó, que estão no ar com a gente não faz isso? Um monte. Tenho absoluta certeza. Quando eu terminei, ela falou assim: Nossa Senhora, Mônica do céu, como é que eu podia imaginar que eu estava com. E assim, só de lembrar, eu lembro com uma dor tão grande, porque foram 10 anos de trabalho na mesma empresa, eu cresci lá dentro. Eu falei assim, percebeu? Você não vai crescer prosperamente aqui porque você está grudada lá. E quando eu digo que a gente constrói a trava dentro de casa, a gente constrói, a gente cultua, a gente faz ela crescer e não entende por quê. Ah, é simples assim. Ali ela entendeu o quanto ela estava se perdendo, o quanto que ela estava, na verdade, frustrada.
frustrada. Aquela dor era frustração pura. E ela simplesmente trouxe para dentro de casa. Aí ela falou assim, eu vou ter que queimar isso. Eu falei assim, não, você não precisa queimar. Mas você precisa entender a sua relação com o seu passado. Você precisa se desligar dele. Porque senão você não vai crescer. E é uma escolha sua. Seu marido não pode fazer por você, eu não posso fazer por você. Suas filhas não podem fazer por você. Só você pode fazer isso. Você tem que olhar para isso sem pesar. Abrir mão, entender que foi uma escolha. Porque no final das contas, você está culpando seu marido para você estar vindo. Está ou não está? Eu falei assim, estou. Eu estou culpando ele mesmo. Porque eu tinha que acompanhar as crianças, eram pequenas, eu não queria que as crianças ficassem sem pai. Então, eu falei assim, e há quanto tempo você joga isso na cara dele? Ele falou, ela virou para mim e falou assim, 6 meses. 6 meses que eu não suporto mais. Eu tenho ódio de Vitória. Eu falei assim, viu? Viu a que ponto chegou você não interromper? Você pode perder um casamento, destruir sua vida, porque você não abre mão de memórias. É uma memória. Quer construir algo aqui, tem que abrir mão dessa memória. Tem que abrir mão aqui, tem que abrir mão aqui, tem que abrir mão aqui, tem que abrir mão aqui. O que é isso? Tem que limpar a sua mente, tem que cuidar do corpo para não ferir, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da energia. Isso é importante. Isso é sério, muito sério.